Isso, então, eu estou vendo com uma certa nebulosa, eu estou vendo a carinha de curiosos, né, para a gente começar a conversar sobre o que tem de tão fascinante na hotelaria, porque que a gente está aqui há 20 anos, 30 anos, mais ou menos isso, todos nós, cheios de possibilidade de ir para outros segmentos e não saímos, continuamos adorando e dando toda a nossa energia para este trabalho que nos seduz de uma maneira completamente diferente do que qualquer outro segmento do mercado. Posso dizer, depois de 30 anos, os meus colegas vão corroborar, que talvez seja uma das áreas mais difíceis, mais complexas de se atuar, uma vez que a gente tem dentro de um hotel 4, 5, 6, 10 empresas, pequenas empresas, complexas empresas, operando todas elas em sincronia, 7/24, com índices altíssimos de reputação online, de feed, de hóspedes dizendo que incrível, e esses profissionais ganhando prêmios por excelência, por qualidade na prestação de seus serviços. Não é fácil, mas eu não quero afugentá-los, não é isso. Quero dizer que é um trabalho em que a formação precisa ser muito específica e muito valorizada para que se consiga, sim, manter este nível de excelência que os hotéis que os meus colegas atuam entregam. Tudo bem? Até aqui? Perfeito. Então, o Pablo já apresentou, mas eu gostaria de apresentar, ou de complementar um pouquinho mais sobre cada um dos colegas. Vou começar pela Lidiane. Lidiane é diretora de vendas e marketing do W São Paulo, representando o W Hotels. W é uma das marcas mais, dentre as tantas marcas que o grupo tem, mas é uma marca incrível. É uma marca de lifestyle, de luxo, falava muito. Uma icônica, bem sucedida, reconhecida globalmente, porque reinventou, porque é muito difícil reinventar qualquer coisa na hotelaria, mas essa marca sim conseguiu reinventar todo um modelo tradicional e sair do tradicional e oferecer uma proposta moderna, muito de acordo com a forma que determinados grupos de clientes e hóspedes demandam e querem esse tipo de serviço. O Wellington é o diretor-geral do Hotel Limite. Quem não conhece esse ícone, né, deste prédio incrível, eu lembro do pai do Jonas, seu Vitor, dizendo na construção, dizendo que ele sentia que ele ia entregar, que ele ia dar um presente para a cidade de São Paulo com aquela arquitetura. De fato é isso, né? É incrível, é uma referência arquitetônica, a reunião dos diferentes profissionais que na época ele juntou, né, para fazer o prédio traduz o que acontece lá dentro. Né? Isso é muito, muito interessante quando a gente conhece, quando a gente estuda e consegue perceber que sim, prédio, estrutura, conceito de arquitetura se fundem como serviços e como um conceito de hospitalidade que o hotel se propõe a entregar. Né? Quero falar do Gil. O Gil Maia é o diretor-geral, gerente-geral do Hotel Roseville, que é o mais novo hotel da cidade, possivelmente um dos mais novos, né? Um dos mais novos. Também tem mas tem uma longa história, né? Alguma coisa, mas em específico este hotel teve uma longa história acompanhada por todos nós desde a construção. Algumas coisas foram muito noticiadas, levanta a capelinha da maternidade, desce a capela da maternidade, enfim, coisas que as pessoas de São Paulo, os mais velhos principalmente, acompanharam tudo isso com muita satisfação, em função do cuidado e do zelo dos investidores de guardar as memórias da cidade. Isso também é acolhimento. Foi muito
consegue, com a visão macro que ele tem, diferente dos outros colegas, porque ele está em diferentes clientes, em diferentes situações, ele consegue ter uma visão muito macro do que acontece. Isso dá uma habilidade, uma capacidade para ele dizer, apontar o que vai acontecer lá no futuro. E eu aposto que ele vai dizer que estudar é uma das alternativas. É isso, pessoal? Mais alguma coisa? Ok. Então, eu vou começar. Thiago, posso começar te perguntando? Cadê? Vou dizer para vocês não se sentirem inibidos. Não existe hoteleiro tímido, ok? Essa é uma regra. Não existe hoteleiro tímido. Então, fiquem absolutamente à vontade para perguntar, interromper e colaborar. A ideia é que vocês saiam daqui com uma ampla visão, entusiasmados. A hotelaria precisa de entusiasmo, precisa desta chama para manter este motor 7x24. Então, não se sintam inibidos em perguntar ou interromper. Nós queremos que vocês estejam presentes, participem efetivamente. Tá bem? Vou começar então a perguntar para o Thiago. Thiago, talvez eu comece te perguntando sobre os gaps encontrados na formação, tá bem? Nós combinamos que a pergunta é interessada, mas os colegas podem e devem, quando julgarem necessário e oportuno, dar suas contribuições também, ok? Então, Thiago, na tua visão, quais são os principais gaps de habilidades que se observa aí entre os profissionais que entram na hotelaria de luxo hoje, né? Esse perfil muda, né? Não sei se a cada década ou a cada X tempo, o perfil do cliente muda, o nosso e do aluno muda também. E como um curso como de gestão em hotelaria, administração hoteleira, pode preparar para essas emergências, vou chamar assim, no sentido para essas novas exigências que o mercado tanto nos demanda. Show. Gente, boa noite, bem-vindos, super prazer, bonito ver a sala cheia. Espero aí que nessa abertura do curso a gente também tenha essa mesma visão. Eu me sinto super honrado também estar do lado de colegas tão especiais que movimentam a hotelaria da cidade. E se eu puder resumir assim, sobre essa questão dos gaps, a hotelaria de luxo ela tem um dificultador, e eu vou usar até mesmo o meu exemplo profissional e pessoal, da distância, às vezes, que a gente encontra entre os profissionais versus educação, acesso financeiro dos projetos que hoje eles atuam. Então, é muito comum dentro dos empreendimentos que a gente abre, e aí hoje a minha empresa, a gente opera não só a parte de conceitos, marca, arquitetura, parte de educação, de pelo menos 25 a 30 restaurantes e hotéis no Brasil inteiro simultaneamente. E o que a gente tem hoje visto como a grande dificuldade nessas nossas implantações são a distância de vivência desses profissionais dentro desses produtos. E como eu vou mostrar a importância de uma cama bem passada, de um lençol de qualidade, de uma toalha de qualidade, ou então até mesmo dos ingredientes de qualidade, se a pessoa ainda não dormiu, ainda não colocou na boca, ainda não colocou no nariz. Então eu diria que, tanto para os novos profissionais, como para os profissionais já veteranos do mercado, vivenciar esse mercado é um dos grandes diferenciais que vai facilitar vocês conseguirem interpretar todas essas mudanças que acontecem no nosso cenário, seja comportamental, seja econômico. Eu não venho de uma família extremamente capitalizada, mas eu lembro quando eu comecei minha formação em gastronomia, eu sou de gastronomia e fiz hotelaria, eu não conseguia me hospedar nos hotéis dos nossos colegas e nem menos comer nos restaurantes mais sofisticados que nós temos em São Paulo. Mas existia um negócio chamado menu executivo e existia um negócio chamado café da manhã, que são públicos e ao mesmo tempo são de valores mais acessíveis. E eu, como aluno, eu ia passeando nos hotéis
para comer um menu executivo e pelo menos tomar uma água, para eu entender o produto que eu gostaria de vender um dia. Então, eu acredito que isso, a vivência, seja ela em steps, né? Você está ali tomando um café, tomando uma água, inclusive, ó, tem um bar café dentro do W São Paulo chamado Yosso. A gente teve o prazer de criar as 3 marcas dos restaurantes. Se você chegar lá, mesmo não hóspede, e querer tomar um café e também comer uma sobremesa, você é super bem-vindo. Isso faz com que você consiga vivenciar aquele espaço e conseguir interpretar tudo que vai aprender dentro de sala de aula, ou então mesmo que vai aplicar dentro do negócio de vocês, que eu sei que aqui tem muitos empresários. Então, esse para mim é a principal dica e ausência que eu sinto dos profissionais dessa falta de vivência, que às vezes não é culpa dele, mas culpa do processo em si, né, que a gente vivencia. E quanto à questão de educação, por muito tempo, até mesmo com grandes conteúdos aí digitais aparecendo, a educação ela foi mudando, né? A sala de aula, que era muito para apenas passar e desovar conteúdo, virou uma troca. E na URM, não quero ser totalmente partidário, mas já sendo, tem um diferencial de vivenciar. E todos os alunos, pelo menos o que eu dei aula, passaram por todos esses hotéis como vivência técnica. Então, a gente tem o hábito de levar os alunos até esses hotéis e visitar as áreas técnicas dos hotéis, conversar com os gerentes, sentar e comer, interpretar tudo isso. Então, a educação também de um tempo para cá foi mudando, e não só a sala de aula, mas essa vivência também dentro das operações enriquece muito os nossos alunos. Eu acredito que a educação ela pode catapultar as pessoas e dar oportunidade para elas que elas não imaginariam. E eu sou suspeito para falar disso, porque, de fato, se eu estou onde eu estou, nos projetos que eu dou graças à educação que deu esse acesso. A minha opinião sobre a academia é que o que mais falta hoje em dia é vivência dentro dos hotéis. Eu, quando estudei hotelaria, fazia 8 meses de aula, 3 meses de trabalho. Eu defendo que hoje em dia, se calhar, isso é o contrário. 9 meses de trabalho, ou 8 meses de trabalho e 3 meses de aula. Até porque acho que a gente consegue aprender muito mais rápido, tem muito mais ferramentas, consegue pesquisar mais e evoluir muito mais rápido na parte académica para poder entregar depois no dia a dia. E até porque o que nós aprendemos em sala de aula muitas vezes vai estar a um nível demasiado avançado para aquele quando nós começamos a trabalhar, ou então vai estar desfasado tecnologicamente quando nós vamos começar a trabalhar nele. Então eu acredito que essa proximidade vai trazer uma realidade muito mais prática, as pessoas vão saber se é aquilo que querem fazer, se é aquilo que são apaixonadas e vão poder aprender muito mais rápido. Eu não tinha nem capacidade para um menu executivo, quando ia nos hotéis, eu comecei mesmo pelo café. Então eu visitava os hotéis que eu um dia queria trabalhar e ia beber um café. E o facto de ter começado a trabalhar em hotéis e a estagiar, e não sabia nada, mas deu para entender o que é um produto bom, para entender o que é um lençol com 350 fios e o que é um lençol de 250 fios. Então, essa vivência, essa sensibilidade ganha-se nessa formação. Então, acho que essa é a melhor formação, você conseguir conjugar a prática e a academia. Eu não vi, mas eu vou palpitar, ok? É muito gratificante e, ao mesmo tempo, vou chamar de divertido, quando em sala de aula os alunos estão já atuando ou começando a atuar na hotelaria e eles voltam dizendo: professora, aconteceu aquilo que tu disse que ia acontecer. Porque, claro, tem um cuidado da faculdade de trazer professores que atuem efetivamente no mercado, que tenham experiência não só da academia, mas que isso seja combinado. Como as turmas